Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração de culto desta noite. Hoje é um culto especial, um culto um pouco diferente. Nós teremos dentro deste culto a apresentação, também oração e posse da liderança paroquial, diretoria paroquial e integrantes do conselho paroquial, que será feita dentro deste culto. Também temos entre nós aqui pessoas das diferentes comunidades, o pessoal de Itaiópolis está aí conosco, de Itaiópolis, da comunidade de Itaiópolis, também o pessoal da comunidade de Rio Negro e aqui na comunidade do Unimaf, na Vila Nova. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração do culto desta noite. Nós planejamos o culto em parceria com o pastor Aisla, o pastorado de Rio Negro. Ele vai coordenar toda a parte da liturgia, de orações e também a parte do anúncio dos hinos. O Neto vai nos acompanhar então nos cânticos e a parte da pregação estará comigo e também um momento de oração e bênção dos integrantes do Conselho de Diretoria Paroquial. Só para informar como vai funcionar o nosso programa de culto nesta noite. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus conosco, nos conduzindo em cada momento desta celebração de culto, de louvor e de adoração a Deus. Amém. Passo a palavra para o pastor Aisla, que fará a saudação bíblica, fará então a saudação bíblica e o anúncio do primeiro livro deste culto. Boa tarde. Também uma grande alegria poder celebrar aqui culto novamente nessa noite, muito bom tê-los conosco. Também sempre muito obrigado pela recepção tão calorosa. Eu quero saudar com uma palavra bíblica do Evangelho de Marcos, Marcos do capítulo 1, quero saudar com o versículo de número 14, versículo bem especial, sobre no contexto do batismo, também da tentação de Jesus. E o versículo 14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam nas boas novas. Existe um novo tempo que ele é prometido pelo Evangelho, foi prometido desde o Antigo Testamento, e quando nós olhamos para a trajetória de Jesus, essa é a tônica que ele dá ao ministério. Chegou um novo tempo. Chegou um tempo de mudança. Chegou um tempo de novo coração e de nova atitude de vida. Por isso chamado ao arrependimento, ao crer e ao viver uma nova vida. Meu desejo é que cada um de nós aqui nessa noite, nesse tempo de culto, nós sejamos confrontados pelo Evangelho. E esse Evangelho que nos chama a uma mudança de vida, de coração, de mente e de postura. Chegou um novo tempo. Por graça de Deus, nós temos a oportunidade de mais um dia de vida. É graça de Deus. Novo tempo para nós. Te convido a nós orarmos assim como nós estamos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de nos encontrarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor promete para nós um novo tempo. Deus querido, nós temos um tempo de reflexão, de olhar para trás, de olhar para a nossa trajetória. Também nós olhamos para frente com alegria, com expectativa. Mas também, ó Deus, nós sabemos que só há novo tempo quando o Senhor assim o faz. E nós pedimos, ó Deus, que na comunidade da Vila Nova, Rio Negro, Itaiópolis, pontos de pregação, que o Senhor gere um novo tempo. Um tempo do Teu reino, um tempo da Tua direção, porque ali onde o Senhor está, a real transformação. Começa a transformação em cada um de nós. E também, ó Deus, gera essa transformação que é coletiva e comunitária. Seja feita a Tua vontade, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Te convido então a nós cantarmos nosso primeiro hino, do Inário número 14, Deus está presente.
convidar a pessoa que ficou responsável pelos avisos aqui da comunidade da Vila Nova, avisos aqui da própria comunidade. Pastor Jairo, Pastor Aisman, Neto, muito obrigada por poder fazer hoje o acompanhamento dos hinos. Membros da diretoria e conselho paroquial, visitantes, comunidade em nome do presbitério novamente. Como aviso, eu tenho os seguintes: a oferta avulsa hoje é nacional, vai para o Fundo de Educação Cristã Continuada. Nós ainda temos exemplares de Castelo Forte e Orando em Família, no valor de R$30, e senhas diárias no valor de R$25. Os nossos grupos da comunidade ainda encontram-se em férias. Também temos na Secretaria blocos de ação entre amigos, que fica para o que ser divertido para a nossa comunidade. O sorteio será no início de março, então quem ainda não adquiriu um bloco, queira nos ajudar, por favor, é só se dirigir à Secretaria por nosso grupo. Também quero convidar para o próximo culto, próximo sábado, dia 27, às 19 horas. Eram esses os avisos. Muito obrigada. Obrigado também pelo compartilhar dos avisos. Também como um momento muito especial hoje para a comunidade, também para uma família de maneira bem especial, eu quero convidar a ficar de pé um casal que está com um casamento já no horizonte, Cleverson Schermack, se pudesse colocar de pé, filho de Miro e Sirlene, e também a sua noiva Maria Cristina Alves Siqueira, filha de Gesan Alves Siqueira. Não sei se tem os familiares de vocês também pode se colocar de pé, que estão conosco. Casamento sempre é uma grande alegria, casamento marcado para o dia 3 de fevereiro, está quase aí. Se vocês não ajeitaram algumas coisas, ainda dá tempo, tá bom? O
ser aqui na comunidade da Vila Nova, então no dia 3, 18 horas, antes do horário do culto aqui das 19. E assim como nós temos conversado um pouquinho, tenho a alegria também de celebrar o casamento de vocês. Desejamos que Deus continue abençoando vocês nos preparativos, também assim como Ele cuidou até o dia de hoje, continue nessa trajetória. Também sempre lembramos que é um papel da comunidade orar pelo casal, da noivo, caminhar com o casal, caminhar com a sua família. Então desejamos que Deus abençoe nesse tempo de preparativos ainda, de reta final. E o casamento, não tenho dúvida, é uma das melhores decisões na vida que nós tomamos. Então, privilégio vocês celebrarem esse momento como comunidade. Então, que Deus abençoe, tá bom? Pode se assentar. Eu quero convidar a comunidade a se colocar de pé nesse momento, aqueles que puderem. Se também não podem permanecer sentados. Vamos convidar para o tempo de oração. Obrigado a Deus porque nós temos o privilégio da Tua presença, que ela é real no meio de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos louvar o Teu nome. Obrigado pelo privilégio de nós sermos uma comunidade. E ao mesmo tempo, Deus, quanto mais nós Te conhecemos, quanto mais nós conhecemos Tua palavra, mais também nós vamos percebendo quem nós somos. Olhar para nós, Senhor, não é fácil, porque nós percebemos a nossa incoerência, o nosso pecado, e nós humildemente, Pai, cada um de nós, Senhor, individualmente, como comunidade aqui reunida, nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu perdão. Perdão a Deus pelas nossas falas, tantas vezes equivocadas. Perdão a Deus pela nossa indisposição do amor em tantos momentos. Perdão a Deus porque nós temos pecado contra Ti, contra o nosso próximo, contra nós mesmos. E nós humildemente Te pedimos nessa noite de culto perdão. Perdão, Deus, pelos nossos pecados. Nós precisamos, ó Deus, do Teu perdão, da Tua reconciliação. Por isso, ó Pai, acolhe o nosso pedido nessa noite, que nós colocamos humildemente aos pés da cruz. Derrama sobre nós, Pai, graça e perdão. É o nosso pedido, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A mesma palavra do Deus eterno que aponta quem nós somos, nos mostra a nossa trajetória, é a mesmo evangelho também que mostra a graça, a misericórdia. A palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, para nos perdoar os pecados, também nos purificar de toda injustiça. Cristo nunca pediu que nós pagássemos pelo nosso pecado, mas nos chama a confissão de pecados. Então, se você nessa noite de culto pede perdão, no nome do Deus eterno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, declaro sobre você e sobre mim perdão de pecados. E também o Evangelho sempre nos convida a uma nova vida, deixar as coisas velhas para trás e buscar uma nova história. Que Deus, sua misericórdia, nos conduza, perdoados, a viver uma nova vida. Que Deus nos ajude. Amém. Pode se assentar, queremos cantar o nosso próximo hino, o hino que mostra essa graça de Deus, a misericórdia de Deus, ontem, hoje e para sempre, hino de número 73, ontem, hoje e para sempre. Salvador.
chamar à frente as pessoas que foram eleitas para integrar a diretoria paroquial e o conselho paroquial para os próximos 2 anos, este ano, 2024 e 2025. Então, convido o secretário da diretoria paroquial, Camilo, para vir até a frente e compartilhar os nomes e funções das pessoas que estarão integrando esta liderança. E conforme ele vai citando o nome de cada um, eu peço que vão se colocando aqui à frente, vamos o grupo se colocar aqui na frente, e depois então temos o momento de oração e posse da liderança paroquial. Então, uma boa noite a todos. Então, começando pelo presidente da paróquia, que foi eleito, Hernani Antônio Quittel. Vice-presidente, Naira Marluza de Além Castro. Primeiro tesoureiro, Henrique Walter Stritzinger. Vice-tesoureiro, Paulo Henrique Schmidt. Secretário, esse que vos fala, Camilo Cabral. Vice-secretário, Veridiana Witte Miller. Obreiros, Jairo Lindolfo Menezes dos Santos. Aislan Henrique Groel. Representante da paróquia do Conselho Sinodal, Henrique Walter Stritzinger. Coordenadora paroquial da UASB, Shirley Riquel Quittel. Arlete, então a Arlete, que está no lugar da Shirley. E representante da comunidade na Assembleia Sinodal pela Vila Nova, Olívia Chade Filho. Representante da comunidade na Assembleia Sinodal por Itaiópolis, Mariane Caroline Chade Kurzawski. Representante da comunidade na Assembleia Sinodal por Rio Negro, Mauro Gurim. Conselho Fiscal Efetivo, Vigandos Wilsdorf, Miro Lorival Ber, Curtitim Júnior. Conselho Fiscal Suplentes, Cleonice Chade Cabral, Reili Lívio Witt e Enéas Bueno. Coordenador Ministerial, Aislan Henrique Groel. Então seriam esses os eleitos que estão para representar a comunidade para o ano, melhor, a paróquia para o ano bienal, 2024-2025. Também convido a vir à frente os presidentes das comunidades, presidente da comunidade de Rio Negro, Antônio Grossa, pode chegar à frente. O novo presidente da comunidade de Tarópolis está em viagem, por isso não pode estar aqui, o seu Fred, mas o vice está aqui presente, o seu Miro, aqui conosco. Então, o presidente da comunidade normal já está aqui à frente. Pergunto se alguém não foi chamado à frente, alguém do tesoureiro, titular, ou secretário titular de uma das 3 comunidades também poderia chegar à frente caso não foi mencionado. É isso então? Ok. Pode chegar. Pode chegar, Lígia. Então, gente, este é o grupo que se dispõe a assumir funções, né, de liderança, né, dentro da paróquia, dentro das comunidades. Nós temos uma palavra de gratidão àqueles que exerceram a função de diretoria e também de conselho, né, paroquial nos últimos 2 anos, alguns até nos últimos 4 anos, e se dedicaram dos seus dons, do seu tempo para servir a igreja, servir a missão de Deus nas 3 comunidades. E agora então, com a eleição da nova diretoria e também alguns novos integrantes do Conselho Paroquial, que aqui representam as 3 comunidades, nós queremos ter um momento de oração e de bênção, pedindo a bênção de Deus para esse equipe de trabalho, para assumir essa missão nos próximos 2 anos, e ao mesmo tempo também agradecer a Deus por ter trazido até aqui ao longo da missão, da história de cada uma das 3 comunidades. Vamos colocar de pé então esse momento de oração. Se puder também, quiser
ter um gesto também de transmissão da bênção de Deus para o grupo que está aqui à frente, poderá indicar a sua mão em direção a eles, compartilhando desse momento de transmissão da bênção de Deus para cada um de vocês, cada uma nas funções que assume como presbitério. Então, depois desta oração, eu vou passar a palavra para o presidente eleito da paróquia, para trazer uma palavra de saudação para as lideranças e também as famílias presentes aqui no culto. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pelas pessoas que têm colocado do seu coração, do seu tempo, dos seus dons, a serviço do trabalho do Teu reino, a serviço da missão da Tua igreja, nas 3 comunidades, também nos pontos de pregação, também como diretoria paroquial, no presbitério das comunidades e também como conselho paroquial. Vamos te louvar e agradecer, ó Deus, porque a Tua fidelidade, a Tua misericórdia nos tem trazido até aqui. E queremos pedir a Tua bênção, Senhor, a Tua presença, a sabedoria que vem de Ti, na mente, no coração, na vida, no trabalho, na missão cristã, de cada pessoa que assumiu uma função de liderança, tanto no conselho paroquial, como também na vida do pastor Aislan Groyle, que assume também, a partir de hoje, a função também de coordenador ministerial para esses próximos 2 anos. Assim que abençoe cada uma na sua missão, é o que nós pedimos e agradecemos a Ti, Senhor Jesus, que é o Senhor da missão da igreja. Amém. Senhor Dani, querendo trazer uma palavra de saudação, pode fazer uso do microfone. Só pode acertar-se. Quero fazer uma saudação, em primeiro lugar, ao pastor Jairo, que está conosco, vai fazer 17 anos daqui a uns 2, 3 meses. Vai. 17 anos. Ao pastor Aislan, que está completando 1 ano com a gente aqui. A nossa irmã Arlete, que está representando a Oásis paroquial. O Antônio, nosso irmão Antônio, representando a comunidade de Rio Negro, presidente da nossa comunidade. A Naira, presidente da comunidade aqui de Vila Nova, e a minha vice-presidente na paróquia. Seu Frederico, que não pôde estar presente, mas na pessoa do seu Miro, na presidência de Itaiópolis. Prezados irmãos que compõem esse conselho todo, e demais irmãos, membros das 3 comunidades da nossa paróquia. Conselho paroquial é o órgão máximo na tomada de decisões dentro da paróquia. É também o representante das comunidades junto ao nosso sínodo norte catarinense e junto também à direção geral, da nossa ISLB, sediada em Porto Alegre. É nossa responsabilidade administrar em conjunto com os presbitérios das comunidades. É nossa responsabilidade zelar pela pregação da palavra fiel, a pregação que deve ser reta e com fidelidade à palavra de Deus. É nossa missão zelar. No final do ano, após as eleições das comunidades, dos presbitérios, a gente já se reuniu lá na sede da paróquia em Rio Negro e discutimos e aprovamos já um orçamento para o ano de 2024 e na ocasião também foi eleita essa nova diretoria. Sob a liderança
do nosso irmão Vicando, nós no final do ano deixamos tudo pronto para o início do ano de 2024. Vocês me indicaram para ser o presidente do conselho. Eu confesso que, como eu disse na ocasião, não estava nos meus planos essa missão para esses 2 anos, mas com certeza estava nos planos de Deus. E para Ele, eu digo sim, eu aceito. Fizemos uma composição com muita harmonia para os demais cargos, envolvendo os membros das diretorias dos presbitérios das 3 comunidades. E essa harmonia, eu acredito que todos nós gostaríamos que reinasse dentro de cada comunidade e entre as 3 comunidades. É nosso dever também zelar e trabalhar por essa harmonia. Eu quero agradecer o carinho com que sempre fui recebido, e o apoio que eu tive, a confiança que vocês depositaram em mim. E para finalizar, eu só ainda gostaria de dizer, de acordo com os ensinamentos de Paulo aos Coríntios, dizer para vocês que nós que trabalhamos na seara do Senhor, o mundo pode achar isso sem valor, ridículo até, mas Deus não se esquece. Como diz a canção que o nosso coral luterano de Rio Negro canta, não é em vão. Ele tem reservado para nós, para mim, para você que trabalha na sua igreja, riqueza eterna e um lugar de honra junto a Ele. É claro que nós sozinhos, só contando apenas com a nossa capacidade, nós teremos dificuldades. Por isso nós rogamos sempre a Deus que Ele conduza, através do seu Santo Espírito, nos ilumine, nos proteja, nos abençoe, para que possamos fazer um bom trabalho com alegria, porque é a obra do nosso Senhor. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado a vocês que se dispõem a essa missão tão importante de liderança paroquial. Também vocês exercem liderança dentro de cada uma das comunidades. Para nós é um presente de Deus poder contar com a dedicação, o bem de cada um, os dons de cada um de vocês. O presidente Hernani acabou de falar, eu cheguei aqui, acho que chegamos aqui em maio, no próximo maio, haverá, se Deus quiser, se completar 17 anos da nossa chegada. Nesses 17 anos de pastorado aqui, junto às 3 comunidades, a maior parte, praticamente 16 anos, como pastor de Rio Negro e Mafra, sempre tendo um missionário, outro obreiro lá em Caiópolis. A gente contou com o apoio, com as orações, com a dedicação das lideranças das 3 comunidades. E agora, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando se decidia a minha permanência ou não com relação aos últimos anos de pastorado, para quem não sabe, a minha missão pastoral de paróquia se encerra daqui 1 ano e 11 meses. Só não vou dizer os dias, tá? Eu tenho a alegria de exercer o pastorado há 40 anos, servindo a Cristo, lado a lado com a minha esposa, em todas as comunidades que trabalhamos. Atendemos 15 comunidades
ao longo deste período de 40 anos de pastorado. E muito me honrou, Antônio, a tua palavra, Antônio, como presidente da comunidade Rio Negro, de apoio à nossa missão aqui nos últimos 2 anos de ministério, agora menos de 2. Agradeço muito o teu apoio, Antônio, também, de liderança do Rio Negro. Também o teu apoio, seu Miro, em nome da diretoria e presbitério de Itaiópolis, que nunca faltou nesse período também de transição. O apoio da Naira também, da diretoria aqui da comunidade, da Vila Nova. Grande parte do presbitério das 3 comunidades. Então, eu quero expressar a minha gratidão e da Silvia, por vocês terem honrado o nosso tempo de ministério e dedicação aqui, ao longo desse tempo, nesta paróquia, e também terem honrado, como diz a Bíblia, né, que é para as comunidades tratarem os pastores com amor e a máxima consideração. Experimentamos o amor e a consideração de vocês também neste último período de pastorado ativo em paróquia. Então seria isso a minha palavra. Quero desejar de maneira muito especial a bênção de Deus para o pastor Aislan, passa a ser o coordenador ministerial, que representa o pastor também a paróquia, onde nós representa a sua comunidade junto com o seu presbitério em cada cidade. Negro, lá contigo, aqui em Mafra, Itaiópolis, conosco, né, junto com a diretoria do presbitério. Mas, de maneira especial, você vai ser um representante oficial também para fora, representando a paróquia, no ensino, em algumas reuniões. Também, quando a paróquia for convidada para o evento, né, de representação paroquial nas nossas cidades aqui, Deus te abençoe nessa missão, nessa transição agora, nesses 2 anos de exercício de mais uma função. Amém. Podemos voltar aos nossos lugares e damos sequência ao culto. É muito bonito nós percebermos que a história que nós vivemos aqui, ela não é uma história nova, mas ela é uma continuidade daquilo que Deus já tem feito nas comunidades, na paróquia. Então, que privilégio nós temos de dar continuidade naquilo que Deus tem feito, que Ele use cada um de nós, apesar de nós também. Então, que Deus nos dê sabedoria e muita alegria. Nada mais justo nós cantarmos o próximo hino 470, chamado Até Aqui Me Trouxe Deus. Até aqui o Senhor nos trouxe.
convidar a vir à frente a senhora Naira e também o senhor Everton para nos conduzir nas leituras bíblicas dessa noite. Também convido a comunidade, aqueles que podem se colocar de pé. A primeira leitura é de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 até 7. E a segunda leitura também vai ser do Novo Testamento, da carta de Paulo aos Romanos, 12, de 1 a 8. Mas primeiro ouvimos o texto então de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, de 1 a 7, nas Bíblias dos bancos, a página 1201. Passo a ler. A escolha do cetro. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui. A segunda leitura, então, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 até 8, na Bíblia que está nos bancos, página 1245. Quem fala a leitura é o Everton, alguém novo aqui na comunidade, visitante. Na realidade, veremos ele mais vezes, é um novo estagiário lá da comunidade de Rio Negro, mas também vai auxiliar nas demandas paroquiais. Então, Everton, leitura então de Romanos. Passa a ler. Portanto, irmãos, rogo-lhe pela misericórdia de Deus que se oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que foi me dada, digo a todos vocês: ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, como somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerce com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Aqui as duas leituras, também bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
Também 2 textos que nos auxiliarão daqui a pouco na reflexão bíblica. Vale pode se assentar, queremos cantar o hino também em preparação à pregação. Será conduzido pelo pastor Jairo, hino de número 165, Estou Pronto, Senhor. Naqueles que vão assistir o culto depois. E às vezes são pessoas de outras cidades, outros contextos, e que vão ao longo da semana acompanhar. Então, o vídeo do culto filmado, gravado aqui, no caso, sábado à noite, lá em Nego, nos domingos pela manhã. E nós percebemos com alegria que nos últimos 20 vídeos de culto, das últimas 20 semanas, mais de 85% dos vídeos de culto foram acompanhados por mais de 220 pessoas a cada semana, um terço deles por mais de 300 pessoas, o que nos permite constatar que é do interesse não só nosso aqui, da nossa comunidade, da nossa paróquia, mas também outras pessoas têm acompanhado e compartilhado com os nossos cultos e das nossas mensagens. Pois bem, qual seria o tema mais apropriado para abordar num culto de instalação da liderança da paróquia? Seria o tema liderança. E liderança é algo que nós exercemos em diferentes funções que nós temos. Um pai e uma mãe exercem liderança na sua família. Você lá no seu ambiente de trabalho exerce algum grau de liderança. As pessoas que você acompanha, conversa, às vezes aconselha, você também exerce liderança. As pessoas que lideram algum grupo, algum ministério, algum departamento de trabalho dentro da igreja, também exercem liderança. Portanto, é um tema que atinge a todos nós em algum grau e também na missão da igreja. Eu vinha pensando, e lá fora, como é que as pessoas tratam o tema liderança lá fora, na sociedade? Aí eu lembrei que eu tinha lido há um tempo atrás um dos livros sobre o tema liderança que mais me chamou a atenção. Foi esse livro aqui, O Monge e o Executivo. Alguém mais de vocês já leu esse livro? O Monge e o Executivo? Olha, algumas pessoas levantando a mão. Muito bom esse livro. Esse livro ficou durante anos entre os 10 mais vendidos no Brasil e também em outros países do mundo. Não é comum
ficar na lista top dos 10 mais vendidos durante tanto tempo como ficou esse livro, O Monge e o Executivo. E na sequência desse livro, mais adiante, o mesmo autor, James Hunter, escreveu Como se tornar um líder servidor. Como se tornar um líder servidor. Princípios de liderança, princípios de aplicação de liderança mais prática deste segundo livro, O Monge e o Executivo. Como é que surgiu este livro? Pois bem, o inspirador desta temática, do monge ou da liderança servidora, foi o Robert Greenleaf, professor de Harvard, uma das mais reconhecidas universidades do mundo. Ele, consultor de empresas há muitos anos, também palestrante e professor em universidades, leu uma história de um grupo que foi fazer um passeio, tipo um retiro, um acampamento, e o maior servidor que estava ali pronto para servir aquele grupo em todo e qualquer momento, dia e noite, se chamava Léo. E ninguém sabia direito quem era esse Léo, sabiam que ele fora contratado para prestar serviço para todo aquele grupo. Ele é o cara que providenciava as alimentações, é o cara que cantava, é o cara que orientava para a sobrevivência também nas caminhadas no meio lá da floresta. Era alguém então que cuidava, zelava pelo bem-estar de todo o grupo. Só que na metade da jornada, todo mundo satisfeito, o Léo era servidor de todos. O cara desapareceu e deixou o grupo com o pincel na mão. O cara sumiu assim de maneira não explicada, o tal do Léo. E aí o pessoal começou a quebrar a cabeça, literalmente, porque eles tinham que se virar com as habilidades, o conhecimento, o desconhecimento que eles tinham para sobreviver mais dias ainda depois do sumiço do Léo. Acabou o tempo de acampamento, o pessoal foi lá para acertar com a agência que organizou o tal do acampamento. E conversa vai, conversa vem, eles descobrem que esse Léo, que serviu a eles de maneira humilde e abnegada durante todo o tempo, era o diretor. Era o diretor, o chefe principal daquela agência. Ele era o supremo líder daquela instituição. E aí um dos caras que fez parte deste grupo, professor, empresário, formador de líderes, levou 12 anos refletindo sobre a experiência deste grupo, desde que ele leu e conheceu a história do Léo, o servidor. E lá pelas tantas, começou a escrever sobre o modelo de servir com base no conceito liderança servidora. Aí, inspirado nesse autor principal, o James Hunter, lança um clássico, grande sucesso no mundo inteiro, O Monge Executivo. Aí ele vai contar da experiência dele, James Hunter, que ele foi lá para como é que chama? Um mosteiro, fazer um retiro de vários dias, e lá então eles, um grupo de empresários e líderes de empresas, tinham que se submeter a todas as regras do mosteiro. Então, numa semana, aquele grupo de empresários estava escalado para limpar os banheiros. Na outra semana, estavam escalados para cuidar da cozinha, das refeições. Na outra semana, cuidar da biblioteca. E assim, em rodízio, cada um deles teria que exercer a experiência desde lavar o chão e os banheiros, até ir para a cozinha e servir para os demais. E nas palestras, que ocupavam uma parte do tempo desse retiro, desse grupo de empresários, acontecia então a ministração dos conteúdos sobre liderança servidora. E quem leu esse livro, esses dois livros, há de perceber que nada mais são do que virtudes aprendidas com Jesus e com os ensinamentos de Jesus, apenas trocando o nome para ser adaptável para a formação de um curso para líderes empresários seculares. Mas os princípios
os valores, o modelo é Jesus, Jesus o servidor. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo vai nos trazer na sua carta aos Romanos o ensino sobre como ser um servidor de Deus. E ele começa aqui nesta carta do apóstolo Paulo à comunidade de Roma com a seguinte orientação, Romanos, no capítulo 12, diz o apóstolo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Interessante, a carta aos Romanos é a carta de conteúdo mais profundo de todo o Novo Testamento. A melhor e a mais qualificada carta do apóstolo Paulo, onde apresenta o coração do Evangelho, do ensino da salvação em Cristo, de Cristo como Salvador, do nosso acolher esta salvação, como graça de Deus a partir da fé, é a carta aos Romanos. Portanto, o maior missionário da história da igreja, o apóstolo Paulo, e o escritor de boa parte do Novo Testamento, retrata nesta carta aos Romanos o essencial do conteúdo do Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nesta carta, ele ensina o Evangelho da salvação por obra de Cristo na cruz. Como se sente e se experimenta a justificação por graça e fé. E também ele descarta as obras humanas como sendo de mérito para alcançar ou viver no plano da salvação de Deus. Portanto, a teologia maior do apóstolo Paulo está retratada nesta carta. Aí passaram-se tantos anos, e lá adiante o Martim Lutero tem acesso a uma Bíblia, no mosteiro, onde ele vivia, convivia, estudava, e lá adiante dava aulas também, como doutor em Bíblia, doutor em teologia. O Martim Lutero vai ler e aprender de Romanos, capítulo 1, versículo 17, justamente aquilo de essencial que o apóstolo Paulo fala nesta carta, onde diz que nós somos justificados pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, pela graciosa oferta da salvação de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, essa compreensão de Martim Lutero a partir da Bíblia, ele passa a compreender que a salvação não é pelas nossas obras humanas, ou pelo nosso mérito humano, mas pela obra de Cristo crucificado e pelos méritos de Jesus o crucificado. Ele então diz que, comparando como se as portas dos céus tivessem se aberto diante dele, as portas do paraíso se abriram diante de mim, quando ele entendeu que a salvação que Cristo oferece só pode ser acolhida por graça e por fé. E lá no finalzinho da sua história, da sua trajetória, o Martim Lutero escreve que a Epístola, a carta aos Romanos, é sem dúvida o escrito mais importante do Novo Testamento. É o mais puro Evangelho, digno e merecedor de que o cristão não só o conheça, decore, sugere ele, decore, mas também com ela se ocupe diariamente, carta aos Romanos, como pão diário para a alma, pois ela, a carta aos Romanos, jamais poderá ser lida e contemplada em demasia. Jamais poderá ser lida e contemplada em demasia. Aqui o Lutero fala que ele se converteu pela fé em Cristo e pelas obras de Cristo crucificado. O apóstolo Paulo passou pela experiência de conversão no encontro com Cristo, o ressurreto que apareceu para ele, se revelou a ele. E ao longo da história, outros grandes evangelistas, grandes pregadores se inspiraram também na teologia de Lutero e na carta aos Romanos, como o pregador inglês Charles Spurgeon, que diz, conversando com um jovem depois de um culto de evangelização na igreja,
Ele conversou com o jovem lá na frente do culto disse para ele: pastor, o senhor tem razão de apresentar essa doutrina da salvação em Cristo. Eu também preciso encontrar com o homem do Calvário e tornar-me filho de Deus pela fé. Um dia eu vou me converter a Ele. Qualquer dia, no futuro, eu vou me converter a Cristo. O professor evangelista Spurgeon pergunta: sim, mas por que você está deixando para mais tarde tão importante decisão? Por que não hoje entregar a sua vida a Cristo? Uma expressão de embaraço, o rosto daquele jovem, ele respondeu: é evidente que eu quero ser salvo. É evidente que no futuro eu quero me converter a Cristo um dia. Antes disso, eu quero gozar um pouco a minha vida. Antes disso, eu quero gozar um pouco a minha vida. O pastor Spurgeon sorriu e disse: você não entendeu. Não tem como gozar a vida tal qual Deus nos quer proporcionar se não tivermos a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Disse ele: Cristo promete vida em abundância. Disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida, vida plena, vida em abundância. E você está deixando para depois, mais adiante, quem sabe, você acolher a salvação e a vida em abundância que Cristo oferece. Muitas pessoas pensam que converter-se a Cristo é o mesmo que assumir um código de regras rígidas de moral, que pode, que não pode, que deve, que não deve, e acham que vão perder a alegria de viver. Pelo contrário, a alegria será ainda maior, porque Cristo preenchendo o nosso coração, com o seu perdão, com a sua salvação, com a vida nova que Ele nos oferece, nós teremos uma alegria que somente quem tem a Cristo na sua vida pode experimentar. Cristo veio nos perdoar, nos livrar do juízo de Deus, nos conceder vida nova aqui e agora, e vida eterna com Deus no futuro. Portanto, o tempo da salvação é agora. Por isso também o apóstolo Paulo diz: pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta é a mensagem central do Evangelho de Cristo e da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E aí ele fala pelas misericórdias de Deus, pela misericórdia, o amor e a salvação que Deus nos oferece, que em resposta a este amor, a esta oferta de perdão e salvação, que nós apresentemos a nossa vida, o nosso corpo, como consagrado a Deus, como servir, como sacrifício, como serviço a Deus, buscando e vivendo as prioridades que Deus tem para a nossa vida. Portanto, esta é a essência do Evangelho, e logo depois ele recomenda que aqueles que acolheram o Evangelho de Cristo na sua mente, no seu coração, estarão inconformados com os valores e com o espírito deste mundo. Aí ele sugere como o corpo de Cristo deveria praticar a sua missão aqui neste mundo. Ele cita alguns ministérios, alguns serviços do corpo de Cristo, tanto em 1 Coríntios 12, como também aqui em Romanos 12. Diz ele sobre o servir a Cristo: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, irmãos, que não pense de si mesmo além do que convém, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, assim também nós, enquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, pregação da palavra, seja segundo a proporção da fé. Se for misericórdia, dediquemos a misericórdia. O que ensina, esmere-se no fazendo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo, diligência. Falou o professor Hernani aqui, a palavra zelo, eu sublinhei, que você enfatizou muito
o exercer a presidência e a liderança com zelo. É o que é dito aqui, com diligência, com zelo. E quem exerce a misericórdia, faça com alegria. Portanto, o exercício de liderança de diferentes dons que Deus nos dá é para ser exercido na medida da fé, a pregação da palavra de Deus, na medida do amor, de servir a Cristo com nossos dons, os nossos conhecimentos, o nosso tempo, a nossa vida dedicada a Cristo. E por último, eu queria contar uma história. Antes disso, me chamou a atenção um importante livro sobre liderança, liderança corajosa, dos grandes escritores do nosso tempo, Bill Hybels, professor, teólogo, pastor. Ele fala sobre a liderança da pessoa cristã. Quando ele fala da liderança na igreja da pessoa cristã, dizendo o seguinte: os líderes do mundo, os líderes da política, os líderes do governo, dizia ele que ele conheceu a fundo, porque ele conviveu com a nata da liderança dos Estados Unidos, em Washington, durante 8 anos, se reunindo e compartilhando ensinamentos de liderança para os grandes líderes dos Estados Unidos. Disse ele: eu descobri não foi tanto quanto essas pessoas têm poder, mas o quanto o poder delas é limitado. Eles não podem mudar o coração do ser humano, os líderes mundiais. Não podem curar a alma ferida, não podem transformar o ódio em amor, não podem produzir arrependimento, paz, reconciliação. Eles não podem alcançar a essência do ser humano, os líderes mundiais. Eles podem mudar leis, regras e circunstâncias, mas jamais terão o poder de transformar a vida das pessoas ou da sociedade. Diz ele: creio que existe somente um poder neste planeta que pode fazer isso. É o poder do amor de Jesus Cristo. O poder que subjuga o pecado, elimina a vergonha, cura as feridas, reconcilia inimigos e repara sonhos perdidos. Em última análise, transforma o mundo, uma vez o que transforma o coração das pessoas. Ótimos, excelentes ensinamentos sobre liderança. Encerrar essa mensagem contando uma história. Nós aprendemos no livro sobre liderança do pastor Christian Schwartz, as 3 cores da liderança. Ele conta a seguinte história, uma história antiga. Lá na antiguidade, estava um grupo de pedreiros construindo um prédio muito grande, um prédio majestoso. E alguém se aproximou de um dos pedreiros e perguntou: amigo, o que você está construindo aqui? O amigo respondeu: olha, eu estou aqui penando para levantar essas paredes gigantescas, enormes, com essas pedras enormes, um serviço de pedreiro, tijolo após tijolo, pedra após pedra. Eu estou fazendo o que eles me mandaram, levantando esta parede gigante. Do contrário, eu nem estaria aqui. O cara andou mais uns 10 metros, foi perguntar para um outro pedreiro: amigo, o que você está construindo aqui? Ele disse: pois é, o trabalho não é fácil, é um trabalho que exige muito esforço, muita dedicação, muita energia, mas eu estou contente, eu estou feliz, porque eu estou construindo uma catedral. Estou construindo uma catedral, estou construindo um templo de adoração a Deus. Uma catedral, um templo de adoração a Deus. Os dois tinham o mesmo trabalho, os dois tinham a mesma profissão, os dois tinham a mesma função, os dois tinham a mesma dificuldade. Um se queixando da vida e o outro dizendo: eu estou construindo uma casa de adoração a Deus, uma catedral. O exercer a liderança cristã é estar edificando a casa de Deus. Você, amigo, está numa função de liderança no seu presbitério, na sua igreja, num grupo da sua comunidade, no ministério de oração, no ministério do ensino, da palavra, do servir, da diaconia, no ministério da administração da igreja. Você não está só carregando tijolo. Aquele ditado que diz, né, que enquanto descansa, carrega pedra, né? Às vezes nós carregamos pedras também na mente, no coração, na alma. Mas acima de tudo, nós estamos servindo a Deus, edificando o corpo de Cristo. É mais importante que uma catedral do que um prédio,
a edificação do corpo de Cristo em amor, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, na tua liderança, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja, na tua comunidade. Quem sabe você está envolvido no trabalho também voluntário, que a bênção, a proteção e o cuidado de Deus te acompanhem e que a unção do Espírito Santo de Deus nos capacite a servir a Deus com alegria, com sabedoria, com zelo e com gratidão em nossos corações. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos trabalhar na Tua obra. Por isso a Tua palavra nos diz que somos discípulos, somos servos de Deus, somos obreiros, trabalhadores na obra do Senhor. Renova a nossa saúde, Senhor, nesse servir, a nossa alegria, o nosso ânimo. Dá a Tua paz aos nossos corações, à nossa alma, no meio das frustrações que experimentamos, também na missão da igreja, também no convívio comunitário. Que o Teu Espírito Santo cure a nossa alma, restaure a nossa fé, a nossa perseverança, em Te servir com alegria, com gratidão em nossos corações, crendo, confiando na Tua palavra que diz que nenhum trabalho ao Teu serviço é em vão. Estamos servindo ao Reino de Deus, à missão de Deus, em meio às comunidades onde dedicamos o nosso tempo, o nosso coração, os nossos dons, muitas vezes os nossos recursos também. Amém. A palavra pastorais, né, que ordena então a parte final do nosso culto. Obrigado, pastor Jairo, pelo compartilhar, pelo desafio. Também que não fique só um desafio, que a gente lembre da inquietação, mas que ela conduza a nossa trajetória como pessoas que servem. Que Deus nos ajude. Quero também convidar durante o nosso próximo hino, o hino número 590, quão bondoso amigo Cristo, um hino de gratidão, e também durante esse hino queremos fazer o levantamento das nossas ofertas, que já foi anunciado, oferta nacional para a educação cristã contínua, lembrando que oferta sempre é gratidão a Deus, aquilo que Ele já tem feito por nós, e que Deus também dê para cada um de nós sempre um coração generoso. O próximo hino, quão bondoso amigo Cristo.
Queremos lembrar em oração também um amigo nosso aí que tem uma cirurgia marcada para quarta-feira, nosso amigo Nivaldo Vonsbecker, tem cirurgia marcada para quarta-feira. Vamos lembrar dele em oração, pedindo cuidado, proteção e conduzido de Deus também, né, enfrentando esta cirurgia nesta semana. Também esta oração inclui a todos vocês que têm se preocupado com problemas de saúde na sua casa, na sua família, que a misericórdia de Deus esteja acolhendo, agindo e restaurando a saúde também de nossos familiares. Vamos ficar de pé nesse momento de oração. Em seguida teremos a oração do Pai Nosso e também a acolhida da bênção de Deus. Informo que estarei viajando de férias, se ouviu, né? Eu vou sozinho, você vai comigo. Na quarta-feira estamos viajando de férias, ficar por aí mesmo, por perto de Joinville, Barra Velha, Pissarras, por ali. E voltamos das férias lá pelo dia 13 de fevereiro. Teremos aí todo o apoio do pastor Aislan durante esse período de atendimento pastoral, nas 3 comunidades, e também pessoas de liderança leiga também que vão compartilhar e fazer um rodízio em alguns cultos também nesse período. Vamos orar a Deus e pedir a bênção de Deus ao seu Nivaldo, a sua saúde. Deus e Pai, a nossa vida é um presente de Deus, Senhor. Nós temos sempre gratidão em nossos corações pela vida, pela saúde de nossos amados e nossas familiares. Queremos também, Senhor, colocar aos teus cuidados a minha vida, a saúde do São Nivaldo, essa cirurgia pela frente esta semana, que o proteja, Senhor, que conduza, abençoe aqueles que estarão acompanhando no atendimento médico, anestesistas, enfermeiros, pessoas que estarão dando cuidado de saúde. Abençoe, livre de todo perigo, Senhor, possibilita ele plena recuperação. Nós oramos por outras pessoas, famílias que têm se angustiado com problemas de saúde. Vem, Espírito Santo de Deus, com a tua paz, com o teu poder, com a tua misericórdia, restaurando a saúde, a fé e o ânimo de cada um que tem passado por momentos difíceis. Assim também oramos a Deus pelas nossas famílias, os abençoe, as livre de todo mal e perigo e as conduza nos teus caminhos. Alcance cada um dos nossos amados lá onde eles estão, Senhor, esteja protegendo e conduzindo a vida de cada um deles. Também oramos, Senhor, por tantas pessoas enfermas nas casas, nos hospitais, nos postos de saúde também nesse fim de semana, Senhor. Estenda a tua mão de misericórdia e cuidado para cada um, a tua compaixão. Abençoe, Senhor, a todas as lideranças das nossas 3 comunidades, também dos nossos pontos de pregação. Possamos te servir com alegria, servindo ao teu reino em primeiro lugar, buscando a tua vontade em nossas vidas e nosso testemunho. Tudo mais, Senhor, nós colocamos aos teus cuidados através da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estender a mão em direção à comunidade, transmitindo a bênção de Deus para as pessoas que estão aqui no culto, também a bênção de Deus para aqueles que estarão em algum momento acompanhando, compartilhar o culto também no canal do YouTube. A tua bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós e se renove sobre a nossa vida, nossa saúde, nosso trabalho, nosso descanso, nossa família, nossas comunidades, nossa missão cristã aqui neste país, aqui neste mundo. Oramos, pedimos, Senhor, nos conduza também ao longo da nova semana e começa amanhã, possamos se servir com alegria, com perseverança e com gratidão em nossos corações, agora e sempre. Amém. Vamos dar um tchau para 3, 4 pessoas antes de sairmos pela porta, dar um tchau comunitário aí para as pessoas que estão aí ao redor.